Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez estamos aqui juntos para mais uma live. Nosso tema de hoje é renovando atitudes e eu vou começar com um convite, né, que depois a gente vai estar divulgando para vocês aí. Que às segundas-feiras nós vamos voltar com o livro Renovando Atitudes, pelo Espírito Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Esses encontros vão ser quinzenais e foi porque começamos a ter vontade de retomar algumas obras do Hamed como estudo, e o livro chama Renovando Atitudes, e baseado no título do livro, então nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, mas reforço, né, não só quem tiver interesse de participar desse estudo, os outros grupos, né, que nós temos, às terças-feiras, de Irmãs do Fô, com o livro Amorosidade, também Joana de Ângeles, eles acontecem quinzenais. A quarta-feira nós estamos encerrando os arquétipos, né, o despertar da jornada do herói, então ainda não sabemos qual será o próximo estudo, mas em breve também já vamos estar fazendo a divulgação. Às quintas-feiras, o Deixar Ir, que vai falar sobre o desapego, também sobre a renovação, porque tudo é renovação. Então, tem aí na página do Instagram a grade dos horários, dos grupos de estudo. Segunda-feira também tem os arcturianos às 4h30 da tarde. E também na quinta-feira à tarde, tinha esquecido, o grupo de estudos dos Kaunas, né, a psicologia runa, né, e como sempre fazemos, algumas frases que ficaram bem marcantes para nós dos capítulos estudados, eles são publicados, tá? Então dá para também acompanhar, além de estar no grupo, óbvio que é diferente você estar no grupo, fazendo parte de uma egrégora, tá trazendo situações e tá aprendendo, entendendo que conhecimento é autoconhecimento, mas junto com isso, também dá para acompanhar com algumas frases que são colocadas aqui na página do Hamed, e muitas frases, né, que é do próprio Hamed. E também lembrando que domingo, 9 horas, acontece Reflexões com Hamed. Então, eu e o resto da equipe, cada um com todo o carinho do mundo, oferecendo seu tempo e compartilhando com vocês os nossos estudos, nossas experiências e nossa vontade de levar as pessoas, né, tudo que possa ajudar nesse processo de transformação e também de renovação de atitudes. Então, entrando já no nosso tema, eu diria para vocês o seguinte: nós não controlamos o que acontece, mas nós controlamos como nós reagimos a tudo que acontece. Então, quando nós falamos de renovação de atitude, a proposta é como eu vou me comportar, ou o que eu vou mudar, que atitude eu vou ter diante de situações. Eu costumo muito falar do Joe Dispenza, um neurocientista bastante conhecido, e eu sempre fico na orelha das pessoas falando: olha, o Joe Dispenza, ele diz o seguinte: se você quer um resultado diferente, precisa fazer diferente. Fazer a mesma coisa, você tem o mesmo resultado. Se eu vou sempre para a direita, eu já conheço o caminho e aquilo vai estar acontecendo exatamente da mesma forma. Se eu quero um resultado diferente, eu preciso mudar aquilo que eu estou fazendo. E uma outra coisa que o Joe Dispenza fala é: procure todo dia fazer alguma coisa diferente. Procure mudar alguma coisa, um móvel, um objeto, as coisas que você faz durante o dia, mudar a ordem dos seus compromissos. Veja no seu dia como que você pode começar a fazer uma coisa diferente todo dia para ir trazendo para a mente esse movimento do novo, abertura para o novo. Por quê? Porque sem a abertura do novo as coisas não se transformam, tá? Eu não me lembro agora, eu estou falando com vocês, me lembrei que tem um texto muito bacana. Eu não vou me lembrar, desculpa, de quem que é, mas é de uma pessoa que vai andando pela mesma rua e tem um buraco. Talvez eu falando vocês lembrem desse texto. Então a pessoa, ela anda na mesma rua e ela cai no buraco.
Ela anda e cai no buraco, até que de repente ela começa a andar e ela começa a contornar o buraco para não cair mais no buraco, até que um dia ela resolve usar ou entrar em outra rua que não tem buraco. Renovação de atitudes é exatamente isso. Por isso que o subtítulo, quando foi divulgada a palestra, está escrito que renovação de atitude não tem a ver com pensamento positivo, mas tem como uma ação transformadora. Claro que não é nada contra a questão de você ter um pensamento positivo, porque também você precisa ter um pensamento positivo para você ter confiança em você, confiar que as coisas vão ser diferentes. Mas eu não posso pensar que as coisas vão ser diferentes sem uma ação para que aquilo aconteça de forma diferente. Porque no fundo, as coisas vão acontecendo de acordo com o funcionamento da nossa mente e com a nossa postura. E aí eu trouxe várias frases que eu vou depois, conforme a gente for conversando, eu vou estar lendo para vocês, para cada um refletir e mudar no seu dia a dia. Então, voltando, vamos começar novamente. Então, a gente pode não controlar o que acontece, mas nós controlamos como nós reagimos diante de todas as situações. Então, por exemplo, você tem uma situação de trânsito. Então, você já sabe que você vai pegar trânsito, você saiu na rua, dependendo de onde você mora. Então você já conta com o trânsito, você tem duas posturas. Ou você vai começar a brigar, buzinar, ficar nervoso, ou você pode pôr uma música relaxante, você pode ligar, ou vou ouvir palestra, né? Vou ouvir um podcast enquanto eu estou aqui diante do trânsito. Então cada um tem uma resposta a uma situação, cada um tem uma resposta a um problema ou a uma resolução. Isso é muito pessoal, mas o importante é o que eu posso fazer, renovar, para que as coisas possam ser diferentes e que eu também possa me sentir diferente diante daquilo. Eu coloquei algumas frases como: atitude travada é quando você pensa sempre assim. Então, sempre é assim, sempre é comigo, nada dá certo. Tem várias frases que eu vou estar falando aqui com vocês, tá? O que é uma atitude renovada? Eu não vou pensar por que está sempre acontecendo isso. Eu vou pensar, como é que eu posso fazer diferente? Eu não vou pensar, por que as coisas não melhoram? Eu vou pensar, o que eu posso melhorar para que a coisa seja diferente? Então, nós estamos falando de processo de vitimização, de queixumes, atitudes costumeiras nossas, porque são vícios que nós temos, né? Nós sabemos que vício, nós aprendemos vícios no sentido de dependência química, álcool, meditação, mas nós temos muitos vícios de comportamento, muitos vícios de fala, e nós acreditamos piamente naquilo. E muitas vezes esses nossos vícios não trazem nada que nos ajude a transformar ou a mudar. Ao contrário, nos prendem numa posição negativa. Por isso que não adianta eu só pensar positivo, eu tenho que pensar e agir de acordo com aquilo que eu estou querendo implantar, o novo movimento, o novo padrão da minha vida. Porque senão as coisas vão estar repetindo o tempo todo da mesma forma. Então, renovar dá trabalho? Dá trabalho. Por quê? Porque como você tem que modificar um padrão, você precisa estar atenta para diariamente estar fazendo, treinando, exercitando aquele movimento. Agora, veja bem, dá trabalho mudar? Eu vou dizer uma coisa para vocês, tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho. Depende da nossa postura. Nós estamos no frio, dá trabalho levantar da cama, ir para o chuveiro, pensar que tem que sair, pensar que tem tudo. Essa é uma forma de pensar. Mas eu também posso pensar que é natural, é da vida e que eu sou um facilitador do processo. Eu estou dando esses exemplos, mas eu estou associando isso com, nossa, como dá trabalho mudar. Não, tudo dá trabalho, dependendo de como você vê, tudo dá trabalho. Se você for fazer uma comida, dá trabalho. Você precisa ir, comprar os ingredientes, fazer, tudo tem um tempo, tudo demora um tempo. Então, tudo dá trabalho. Mas eu posso pensar que isso é um movimento natural da vida. Então, eu posso modificar a forma e
trazer não o trabalho, mas ser um facilitador desse processo, tá? Então, outros exemplos, além do exemplo do trânsito, eu coloquei alguns pensamentos que me vieram das coisas que nós fazemos costumeiramente como vícios. Reclamar da segunda-feira, reclamar da chuva. Quem não reclama da chuva? Perguntar por que isso acontece comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Por que o outro consegue e eu não consigo? Mas parece que tudo é fácil para o outro, mas não é para mim. Nossa, parece que o outro nasceu com uma estrela na testa, mas a minha estrela se perdeu dentro do útero. Parece que é bobo o que eu estou falando. Mas todas essas falas ganham uma força, tem um poder dentro de nós, tem um poder do pessimismo dentro de nós. Se nós estamos falando de renovação, mudança, transformação, e eu continuo tendo a mesma atitude negativa, pessimista diante das situações, então, o que foi que nós falamos até agora? Eu vou continuar agindo da mesma maneira e o meu dia já fica pesado. Tá pesado porque tá frio, tá pesado porque tem chuva, tá pesado porque, nossa, eu tenho que levantar, nossa, tá vendo nada dar certo, nossa, eu pensei com tanta boa vontade, conhece essas frases? Eu fiz com tanta boa vontade. Então lá estamos nós, no mesmo padrão, nas mesmas ações, no mesmo pensar, nas mesmas atitudes. E aí eu vou deixar uma pergunta também para vocês. Poderia deixar no final, mas eu já vou até falando para vocês. Qual atitude vocês têm que vencer? Qual atitude minha que já está vencida e eu preciso mudar? Qual atitude minha está vencida e eu preciso mudar? Qual pensamento, ideia, sentimento já venceu e eu ainda estou aqui repetindo? Pega essas duas perguntas, guarde com carinho em algum lugar para ir lendo, pensando, e já é um começo nesse pensar de fazer uma reflexão sobre aquilo que precisa ser modificado, transformado, que já deu. Eu não estou falando nada que vocês não conheçam, porque quando nós estamos conosco, às vezes você fala, já deu isso, não aguento mais isso, nossa, eu não suporto mais tal situação. Então, nós já temos uma consciência mental, racional do que já deu. Como eu sempre falo, ter uma consciência racional nós temos, o que nos falta é a prática. Então, com carinho, escreva essas duas perguntas e coloque em pontos que você vai olhar bastante para lembrar qual atitude minha está vencida. Qual ideia, pensamento já deu. Que atitude que eu vou escolher durante uma semana para fazer exercício de fazer diferente? Por 7 dias, eu escolho uma atitude que eu posso treinar, exercitar para mudar. Então, quando eu disse que a renovação dá trabalho, dá, porque nós pensamos, nossa, eu vou ter, sim, até aqui. Pelo ato de repetir, pelo ato de lembrar que você está realmente afim daquela mudança, vai se colocando e vai introjetando dentro de você a nova informação. Porque nós temos os nossos padrões que nós precisamos transformar. Então, eu tenho padrões arraigados, antigos. Então, eu preciso fazer um movimento de repetição para que aquela prática internalize dentro de nós. É como dirigir um carro, é como fazer uma comida, é como estudar, é como cada um na sua profissão. Teve um estudo primeiro, teve que estar lá, olhando, lendo, estudando, mentalizando tudo aquilo para que aquilo virasse automático em nós. E é isso que é essa proposta. Então, não adianta ficar com pensamento só positivo e a minha ação de renovação vem das atitudes que eu vou ter diante daquilo que eu quero mudar. E se pensa que é muitas coisas para serem mudadas, a proposta é, pense em uma por uma semana. Com essas duas perguntas que eu deixei com vocês,
para vocês irem trabalhando, pensando que você está transformando e modificando padrões e vícios antigos, mas que precisam ser atualizados, porque na vida tudo é atualizado, tá? O computador, o download, é tudo atualizado, o celular tem atualizações. Então, nós estamos falando de uma tecnologia que atualiza tudo e nós. E nos queixamos que não acompanhamos as coisas. Claro que tem coisas que nós não vamos acompanhar ou não temos interesse. A nossa proposta não é essa. É de fazer associações que facilitem pensar que se tudo pode atualizar, então eu também posso atualizar. Mas não adianta eu ficar pensando, eu quero atualização, sem ter ação ou movimentos práticos para que isso ocorra, para que isso aconteça. E que, na verdade, como tudo é responsabilidade nossa, né? Não no sentido de peso, mas no sentido de consciência, então minhas ações é que elas são transformadoras. Então a atitude, ela não se renova só com uma motivação. Tem a motivação, mas a motivação sem ação, o tempo todo eu estou trazendo, que já é o subtítulo, cada um refletir que não basta só pensar, preciso de ações práticas a cada dia, porque o movimento chama cada um para essas mudanças, chama cada um para ter posturas diferentes em tudo, na família, no trabalho, diante da sociedade, é sair da paralisia, sair da acomodação e ter um movimento, uma ação que reflita essa transformação nossa e que a gente sinta tanto no pessoal como na nossa participação no meio que vivemos. O meio que vivemos são muitos, pode ser um grupo, um clube, um centro espírita, aonde estivermos. Então, esta é a base e este é o caminho para uma transformação. Não, a vida ela não é difícil. A dificuldade nossa é que as nossas atitudes são antigas. Então você fala, nossa, que difícil. Olha, vou voltar no exemplo do computador ou do celular. Então o celular atualiza, tá? E aí você pega lá e fala, nossa, mas como é difícil entender tudo isso. Por quê? Porque nós precisamos aprender a movimentar aquilo, aprender e acompanhar aquela mudança. Óbvio, pensa no pessoal, volta para o teu pessoal. Então parece que é difícil, tudo fica difícil. Tudo fica difícil quando você sente dificuldade de ter ações. Dificuldade de pensar, bom, eu vou ter que levantar daqui, né? Porque se eu quero chegar até ali, eu vou ter que descruzar minhas perninhas e vou ter que fazer um movimento de ir até ali. Então, difícil é o nosso pensar antigo e negativo de que tudo parece que é maior e mais complicado do que nós. Parece que tudo tem uma força maior do que nós. E depois, quando nós fazemos ou temos um movimento ou uma atitude, nós falamos, nossa, parece que era mais fácil. Sim, porque nós contamos sempre com a nossa incapacidade, não com a nossa potência. Então parece que qualquer coisa proposta, ai, me dá um trabalho, mas dá um desgaste. Não, será que eu dou conta? Será que eu tenho todo esse potencial? Então eu vou repetir. Nós temos o vício do negativo. Nós não temos o costume de falar, eu tenho esse poder e essa força. Porque essa força está dentro de cada um de nós. Então eu tenho essa capacidade, esse potencial para transformar. Então minhas ações, elas com certeza vão ficando mais fáceis quanto melhor ou mais fácil ou mais positivos pensarmos em nós e não no costume do negativo e que tudo tem um peso, tudo é complicado, tudo dá certo para o outro, não dá para mim, tudo, né, parece que fui escolhida. Então, veja bem, a renovação de atitudes é diante de cada pensar, diante de cada sentir, diante das nossas atitudes, das nossas ações, da nossa forma de falar, é uma revisão, é um olhar diferente para aquilo que estamos fazendo e como estamos sendo para nós mesmos, aonde nós estamos e para o mundo que nós fazemos parte. É isso que nós estamos falando hoje e é isso que a vida está pedindo muito para cada um de nós.
E aí outra pergunta que eu coloquei aqui, né? Qual foi a última atitude sua que te sabotou e você repete? Então vamos lá, 3 perguntas, hein? A primeira, qual atitude minha está vencida? Segunda, qual atitude nova eu escolho testar por 7 dias? Qual é a coisa que eu quero mudar, que me vem na mente e eu vou me dedicar por uma semana para estar transformando? Terceira pergunta, qual foi a última atitude tua que te sabotou e que você continua repetindo? Lembra do texto que eu falei para vocês? Então a pessoa entra na rua, tem um buraco, ela cai no buraco. Entra na rua, ela cai, tem um buraco, ela cai no buraco. Entra na rua, tem um buraco, ela cai no buraco. De repente ela começa a entrar na rua e começa a desviar do buraco. Ela entra de novo na rua e aprendeu a desviar do buraco. Até que um dia ela entra em outra rua, porque ela não precisa mais passar naquela rua, porque ela não cai mais no buraco e ela não precisa nem desviar do buraco, porque tem um caminho que não tem nenhum buraco e que ela pode seguir. Então, qual atitude que ainda está te sabotando e que você pensa que está mais do que na hora de ser renovada, que precisa de atenção, de um olhar com cuidado? E olha, tudo que você colocar na sua mente, seja qual atitude você pensar, pode ter certeza que ela vai aparecer na sua frente, porque a sua mente, como um grande computador, vai estar te mostrando. E naturalmente, quando vier a situação, a tua mente te liga. Ela liga, tim, te chama a atenção, tá aí de novo. Então, qual atitude que ainda você está realizando e que você entende que você precisa transformar? Outra coisa, quais são as suas palavras que você entende que você também precisa mudar? Reclamar, adiar, com compromissos que você coloca. Me dá até uma gagueira de pensar. Compromissos que você se impõe. Quantas coisas que podem ser transformadas e mudadas? Repetindo, o reclamar, o adiar, comparações que você faça, compromissos que são sabotagens. Quantas? Vá fazendo a sua listinha com todo amor e carinho, conversando com esse eu novo que você quer ser, com atitudes novas para a vida que você tem, para a vida que você vai poder ter a partir do agora, com esse profundo desejo, vontade de corpo e alma para renovar tudo o que você precisar. Outra coisa importante, tem outras palavras que eu coloquei aqui, né? Eu pensei até numa lente de óculos. Se você está com uma lente de óculos suja, vocês já perceberam que a lente de óculos fica suja e nós usamos aquela lente suja? Perceberam isso? Estou falando por experiência própria. Então você pega aquele óculos e fala, nossa, como está sujo. E você fica às vezes horas com aquela lente suja, porque você não limpa. Se você tem uma lente suja, fica tudo embaçado. Então quer dizer, não adianta eu ter um olhar embaçado e querer ter uma paisagem nova. Por quê? Porque ela vai continuar embaçada. Então eu coloco e falo, nossa, vai ter alguma coisa errada. Não, não é nas paisagens à minha frente, é no meu olhar. A minha lente está contaminada, a minha lente está suja, a minha lente está no negativo, ou a minha lente está embaçada, que foi a palavra que foi usada. Então, não adianta eu pensar que eu vou mudar as situações sem mudar a minha visão. Tá? E aí eu peguei mais algumas palavras aqui da renovação de atitudes aqui. Autocobrança, conhecem? Vitimismo, já falamos aqui também, né? Tá aqui o negativo, o vitimismo, né? E a autossabotagem que acabamos de falar. Já fizeram a conta de quantas sabotagens você faz até mesmo no mesmo dia?
quantas coisas você desacredita de você que de repente fala, nossa, eu fiz, nossa, eu falei, olha, eu agi, olha, eu disse um não. Quantas coisas vocês começam a pensar que vocês fazem no automático sem perceber que tudo pode ser diferente pela sua forma de olhar, com lentes novas e com muita atenção e com muito cuidado. Não com cansaço, porque se colocar o cansaço, você também já não consegue fazer mais nada. E se nós falamos de renovação e nós, ainda no corpo físico, nós dormimos para acordar no outro dia, a ideia é vamos acordar revigorados para as novas ações, atitudes e novas situações do dia. Então precisa que tenhamos esse olhar facilitador para as coisas. Ah, mas não, você está falando, mas tem coisa que não é fácil. Eu sei que tem coisas que não são fáceis, mas qual foi a proposta? Comece por uma semana com alguma coisa que você fala, essa atitude aqui está vencida. Comece de pouquinho. Hoje é uma atitude, depois são 2 atitudes, depois são 3 atitudes. Começa pela que você sente que você mais facilmente consegue, até outras mais complexas. Mas aí quando você chegar nas complexas, você também já está mais fortalecido. Porque você já se viu fazendo diferente e funcionando diferente. Precisa de um início. Tudo precisa do início. Tudo precisa do ligar. O start. Tudo precisa começar de alguma forma. E quando a proposta é começar, quando você conseguiu entender e aceitou que isso é em prol da tua melhoria, diante da vida, diante de você, diante do mundo, você tem força e vontade, porque precisamos dessa vontade para começar a trabalhar verdadeiramente como um ser mais participativo, ativo na própria vida, na própria existência. Olha, não é para brigar com aquilo que você é, com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente. É uma reflexão. Isso aqui não dá, isso aqui já deu. O que está vencido? Porque é fácil chegar lá e falar, olha, esse produto aqui está vencido, joga fora. Olha, essa medicação está vencida e joga fora. Eu falei vários exemplos aqui que servem, né? Ou atualização do celular, mostrando que tudo atualiza, o computador atualiza e nós continuamos antigos. Não, nós temos que atualizar. Ou tudo que está vencido é fácil para a gente jogar fora. Então, o que a gente de vencido vai começar a jogar fora para que a nossa vida mude, que a gente tenha ações diferentes diante daquilo que a gente quer. E o último exercício que eu vou deixar para vocês, porque na verdade foram 3 perguntas, que eu vou repetir novamente, é a 3ª vez que eu vou repetir. Qual atitude minha que está vencida? Qual atitude nova? Escolha uma atitude nova e faça um exercício por 7 dias de trabalhar nessa atitude diferente. E agora, o último exercício é: escreva uma carta para a sua atitude velha. No passado nós tínhamos diário, pelo menos eu não sei como é que é hoje em dia, mas eu sou do tempo que a gente tinha um diário, né? E acho que deve ter muitas pessoas que ainda tenham, né? Isso é coisa mais de jovem, né? Mas não impede que nós tenhamos o nosso diário. Então, uma carta para a sua atitude velha. Pode ser 1, 2, 3, não importa, é o seu diário. Escreva uma carta para essa atitude que você sente que você precisa mudar. Essa atitude que está vencida. Tudo o que aconteceu, todos os pesos que ela ainda está gerando na tua vida, que ela está trazendo, as consequências que ela está trazendo. Aprenda a se comunicar com você por cartas, tá? Para a velha atitude, nova atitude, o velho eu, não importa. São métodos terapêuticos. Desfala. Você está falando com você mesmo. E quando você vai ler aquilo que você escreveu. E é interessante que quando você vai ler, já passou um tempo, você já lê diferente. Às vezes você olha e fala, nossa, eu escrevi isso aqui? E é importante, porque também vamos vendo a nossa mudança e transformação através daquilo que a gente deixou registrado nesse diário, né? Óbvio que não é obrigado, é uma ideia
que é um trabalho terapêutico que as pessoas podem ter também de se comunicar consigo mesmo, de uma maneira profunda, de alma, de coração, até porque é algo que ninguém vai ler, que ninguém vai saber. Então, se tem alguma dificuldade em compartilhar com o outro, pelo menos tem uma garantia de que é para si isso daí. Então, coloca lá, cartinha para minhas velhas atitudes. Ou cartinha para minha velha atitude, como a gente falou, comece com uma. Ou coloque todas ali, faça a sua lista de tudo que precisa ser mudado, de tudo que não serve mais, de tudo que incomoda. Chega de andar por aquela rua que tem um buraco. Eu não quero mais cair no buraco, nem quero desviar. Eu posso ter uma rua diferente, um caminho diferente, que não tem mais buraco. Eu não preciso me sentir mais vítima, que eu não preciso de queixume, eu não preciso achar que estão conspirando contra mim, contra a minha existência. Que eu tenha coragem, que eu tenha força, que eu comece a lidar comigo, conhecendo o potencial que existe dentro de mim, abrindo as portas para esse potencial e que eu possa me transformar através dessa consciência e proximidade com o meu melhor, com a minha força. É o meu melhor, não com o meu pior. Porque esse meu pior já trouxe muitas consequências para cada um de nós e não queremos mais. Nós queremos um caminho aberto, nós queremos como a janela que a gente pode abrir de manhã, a cortina que a gente pode abrir e ver que tem um horizonte, tem um céu, tem um caminho e começar a falar e querer e trazer para perto de si esse caminho que tantas vezes nós ansiamos por ter, mas esquecemos que fazem parte dos nossos movimentos para a gente chegar até lá. Então, eu vou encerrando o nosso encontro de hoje e repetindo para vocês. Comece por uma atitude. Faça um exercício com uma atitude, 2, 3, 4, vá no movimento crescente. Veja tudo que não serve mais, aquelas que precisam ser atualizadas, aquelas que precisam ser trocadas. Esse é o caminho da renovação. É só assim que nós podemos conhecer e viver o nosso melhor, estar com a nossa melhor parte neste mundo. E com certeza nós estaremos também mais leves e felizes, porque nós demos oportunidade para o nosso melhor eu se colocar presente na nossa vida, nos nossos dias aqui na Terra. Um beijo e um excelente final de semana para todos.